Porque é horrível nascer como uma mosca. Pode parecer insignificante, quase um ponto no ar, um zumbido baixo e irritante que surge do nada. Para a maioria de nós, uma mosca é apenas um incômodo passageiro. Mas se pudéssemos, por um instante, encolher e entrar no mundo microscópico e frenético dessas criaturas, descobriríamos uma existência que é, em uma palavra, horrível. Uma vida de perigos extremos, de horrores diários e de uma luta desesperada pela sobrevivência que começa antes mesmo do nascimento. Nascer como uma mosca significa entrar em um ciclo de vida que é uma verdadeira corrida de obstáculos, onde a morte espreita em cada esquina, na maioria das vezes, de maneiras que desafiam nossa compreensão. Tudo começa no local errado. Uma mosca fêmea, precisando depositar seus ovos, não procura um berçário seguro e aconchegante. Ela busca um local rico em nutrientes, um banquete para suas futuras larvas. E o que constitui um banquete no mundo das moscas? Matéria orgânica em decomposição. Isso significa que seus primeiros momentos de existência, ainda dentro de um ovo minúsculo, são passados em meio ao apodrecimento. Ai, que nojo! Pode ser um pedaço de fruta esquecida, em fezes de animais, em carne estragada, em um cadáver em decomposição ou no lixo acumulado. O berço é literalmente um cemitério de coisas que já foram vivas. Os ovos brancos e alongados são aglomerados em centenas. Já nesse estágio, a competição é feroz. Se a ninhada for muito grande, pode não haver comida para todos quando eclodirem. E a eclosão não marca o início de uma vida livre, mas de um período como larva, conhecido como verme. Este é, talvez, o estágio mais ativo e voraz, mas também um dos mais perigosos. A larva não tem pernas, olhos ou qualquer mecanismo de defesa. É basicamente um tubo digestivo ambulante, um ser quase cego e indefeso, imerso em um caldo de bactérias e decomposição. Seu único objetivo é comer sem parar, aumentar de volume o mais rápido possível. Mas o perigo é constante. O ambiente em que vivem é um paraíso não apenas para elas, mas também para fungos, bactérias patogênicas e outros predadores. Umidade e calor em excesso podem matar uma colônia inteira de larvas por infecção fúngica. Se o material onde estão secar muito rápido, elas podem morrer desidratadas ou ficar presas em uma crosta dura. E os predadores estão por toda parte. Para uma ave, um rato ou até um inseto maior, como uma vespa ou um besouro, um aglomerado de larvas suculentas é uma refeição fácil e nutritiva. A larva não pode correr, não pode se esconder eficientemente. Sua única defesa é a profundidade. Elas tentam se enterrar mais fundo no substrato, mas isso nem sempre é suficiente. Além disso, dentro do próprio mundo dos insectos, existe a guerra. Outras espécies de moscas podem competir pelo mesmo recurso e larvas maiores podem simplesmente devorar as menores. É um mundo de canibalismo e competição extrema. Após dias de alimentação frenética, se sobreviverem a doenças, predadores e a escassez de comida, as larvas que conseguem se desenvolver plenamente enfrentam um novo desafio, a metamorfose. Elas precisam encontrar um local seco e seguro para se transformarem em pupa. Isso significa que devem abandonar o banquete de composição e rastejar para longe, um momento de extrema vulnerabilidade. Fora do substrato protetor são alvos fáceis. Muitas são comidas por formigas, aranhas ou outros insectos durante essa migração. As que encontram um cantinho sob uma folha, em uma fenda no solo ou atrás de um móvel, iniciam a transformação. A pupa parece um pequeno barril marrom ou preto. Por fora parece inerte, mas por dentro uma revolução está ocorrendo. O corpo da larva está sendo literalmente desmanchado e reconstruído na forma adulta alada. Este estágio, aparentemente tranquilo, é outra fase de terror. A pupa é completamente imóvel e indefesa. Se for descoberta por uma vespa parasitoide, a fêmea pode perfurar seu casulo com um
ovipositor especializado e depositar um ovo dentro dela. A larva da vespa irá então devorar a mosca em formação dentro para fora, usando seus tecidos com alimento vivo. Fungos também podem invadir o casulo e consumir a pupa por completo. Ou, um pássaro curioso pode bicar e engolir aquele grãozinho que parece uma semente. A morte aqui é silenciosa e inevitável para uma enorme porcentagem delas. Vamos supor que por um milagre da probabilidade que nossa mosca sobreviveu a tudo isso. Ela rompe o casulo pupal e emerge, úmida e com asas ainda enrugadas, como um adulto. Este deveria ser o momento de glória, a fase final onde pode voar, se reproduzir e desfrutar da vida. Mas a realidade é que a fase adulta é talvez a mais perigosa e estressante de todas. Primeiro, o mundo é gigantesco e hostil. Para uma criatura de alguns milímetros, uma brisa suave é um furacão. Uma gota de chuva é uma bomba de água do tamanho de uma bola de boliche caindo do céu. Andar em uma parede ou no teto parece uma habilidade incrível para nós, mas para ela é uma necessidade absoluta para fugir de predadores terrestres. No entanto, seus pés adesivos são uma armadilha em potencial. Superfícies oleosas, certos tipos de plástico ou produtos químicos podem prendê-la de forma irremediável, levando-a a uma morte lenta por exaustão e fome. Os predadores na fase adulta são mais numerosos e especializados. As teias de aranha são labirintos de morte quase invisíveis, feitos de uma cola perfeita. Uma única batida de asa errada e a mosca fica presa, sendo envolvida em seda pela aranha, que irá injetar enzimas para liquefazer seus órgãos internos e depois sugar o caldo nutritivo. Vespas caçadoras podem capturá-las em pleno voo, paralisá-las com uma picada e levá-las para alimentar suas próprias larvas. Para pássaros, andorinhas e morcegos, moscas são petiscos rápidos e abundantes. Lagartos como os camaleões e os geckos têm línguas disparadas como projéteis que as arrancam do ar em um piscar de olhos. Até mesmo plantas são predadoras, a famosa papamosca, e plantas do gênero Drosera aprisionam e digerem moscas com folhas especializadas. Mas talvez o predador mais implacável e eficiente seja o próprio ser humano. Nós não apenas as espantamos com irritação, declaramos guerra total a elas. Desenvolvemos uma infinidade de armas letais. Um inseticida em spray é uma nuvem tóxica que paralisa seu sistema nervoso, levando a uma morte por convulsões. As raquetes elétricas são grades eletrificadas que ao toque emitem uma descarga que literalmente cozinha seus órgãos internos com um estado seco. As fitas adesivas penduradas são campos minados de cola interna, onde elas ficam presas até morrer de desidratação, muitas vezes perdendo pernas na tentativa frenética de escapar. E esses são apenas os métodos diretos. Poluímos seus ambientes, destruímos seus locais de reprodução, embora criemos outros como lixões, e alteramos o clima de forma que afeta seus ciclos de vida. Além dos predadores, a vida cotidiana de uma mosca é uma sucessão de perigos banais. Sua visão, embora incrível com seus olhos compostos, que permitem um campo de visão de quase 360 graus, tem uma resolução muito baixa. Ela vê o mundo como um mosaico de pixels. Isso ajuda a detectar movimento, mas dificulta a identificação de ameaças estáticas ou transparentes, como vidros de janela. Quantas moscas você já viu batendo repetidamente contra uma janela? Elas simplesmente não entendem a barreira. É uma parede invisível que as confunde e exausta. Sua alimentação também é um ato perigoso. As moscas não têm mandíbulas para mastigar. Elas possuem uma peça bucal esponjosa, a proboscide. Eu não entendi o que ele falou. A proboscide. Não consegue, né? É claro. Que funciona como um canudinho. Para comer algo sólido, como um grão de açúcar, elas precisam cuspir ou regurgitar sucos digestivos sobre o alimento, esperar que ele se dissolva e então solver o líquido. Este processo, chamado de vômito e sorve, faz com que elas deixem para trás vestígios de uma última refeição que pode ter sido em um animal morto ou em fezes,
contaminando nossa comida com bactérias patogênicas. É por isso que são vetores de doenças terríveis, como disenteria, cólera, febre tifoide e salmonelose. Mas do ponto de vista da mosca, ela está apenas tentando sobreviver, convertendo qualquer matéria orgânica disponível em energia. Nascer como uma mosca é ter uma existência inteira definida pelo perigo microscópico, pela decomposição, pela velocidade e por uma morte quase certa que pode chegar de 1000 formas diferentes a qualquer segundo.